Olá pessoal, meu nome é Bonifácio, eu sou médico psiquiatra, você está no canal Psicobem, meu CRM é 162.910, CRM São Paulo, sou especialista pela Sociedade Brasileira de Psiquiatria, Associação Brasileira de Psiquiatria. Em breve eu vou me tornar um blogueiro mais fashion ou mais antenado e vou deixar minhas credenciais, fazer musiquinha e etc. Mas primeiro vocês têm que se inscrever, compartilhar, curtir, pra gente fazer que esse canal bombe, né? Então vamos lá. A gente hoje vai falar sobre tristeza pode matar ou não? A resposta para isso depende de alguns fatores. Primeiro, que tristeza é um sentimento humano. O que isso significa? Que todos nós, em algum momento da vida, mesmo sem estarmos doentes, mesmo sem estarmos deprimidos, vamos sentir tristeza, que é um sentimento humano, por vários motivos. A tristeza em si, ela não dura muito tempo, ela tem um mecanismo de proteção pra gente, porque a gente, quando ficamos tristes, nós ficamos menos atentos aos estímulos exteriores, como brigas, discussões, a gente se retira, a gente dá um tempo para o nosso corpo se recuperar. Então tudo isso faz com que a tristeza seja um sentimento evolutivo, um sentimento legítimo, um sentimento humano. Algumas espécies de chimpanzés, por exemplo, eles, diante do líder, eles ficam tristes. Eles ficam como se fossem deprimidos, digamos assim. Mas isso tem um mecanismo de defesa para eles. Como o líder daquele grupo de chimpanzés, ele é muitas vezes altivo, ativo, ele manda. Se ele ver que existem outros machos que têm essa mesma atitude alegre, ele pode querer matar, porque ele pode entender isso como um risco para o reinado dele. Então, os macacos ficarem tristes faz com que eles se protejam da morte. Conosco acontece uma coisa um pouco mais evoluída. Então a tristeza nos retira dos lugares de conflito. Só que sempre ela é autolimitada, ela não dura muito tempo. A gente logo se recupera. E ela não causa muito prejuízo funcional, não me atrapalha no trabalho, não atrapalha nos meus estudos. Agora existe uma outra questão, que é a depressão, que vai muito além da tristeza. A depressão é uma doença sistêmica. O que significa isso? Que afeta todo o corpo. A gente tem que esquecer esse mito de dividir mente e corpo. É tudo uma substância só. É tudo a mesma matéria. Então, a doença mental é uma doença orgânica. E a gente separar desta maneira, mente e corpo, só gera mais estigma. Como sendo uma doença sistêmica, quem tem depressão, que é uma doença cerebral, não é uma simples tristeza, muitas vezes tem alteração do sono, que é regulado pelo cérebro, ou dorme demais ou dorme de menos, alteração da alimentação, que é regulada pelo cérebro, ou come demais ou come de menos, alteração da visão do mundo de forma permanente, muitas vezes sendo pessimista, não enxergando as coisas da maneira correta, mas sim a realidade de uma maneira distorcida, se sentindo muito culpado. E a gente pode pensar, isso está limitado ao cérebro? Não. Como o transtorno mental é sistêmico, essas alterações também vão alcançar o coração,
vão alcançar os vasos sanguíneos, vão alcançar inclusive a circulação cerebral, os músculos, o intestino. Então eu digo para vocês, a depressão ela pode matar por causa clínica, ou seja, por infarto, por AVC e etc. A resposta, por mais difícil que pareça na compreensão, é sim, pode. Quem tem depressão, quem tem ansiedade, aumenta muito o risco de doença cardiovascular, por exemplo, só pelo quadro psiquiátrico. Daí a importância de nos monitorar e fazermos tratamento adequado, seja com medicação, seja com terapia, seja com a combinação dos dois. Porque não é só a tristeza, não é só a agonia, não é só o prejuízo no sono, o prejuízo na alimentação, a minha falta de energia, a falta de prazer nas atividades. O que por si só já causa muito prejuízo. Porque desta forma a gente não consegue viver. Mas não é só isso. É o risco de infarto, é o risco de AVC. Então vamos cuidar da nossa saúde mental. Houve um tempo em que se acreditava, era disseminado isso entre a população geral, que o doente mental praticamente não tinha diabetes, não tinha pressão alta, não tinha nenhuma doença sistêmica. Segmentava-se o homem e pensava-se apenas na doença mental. Se eu fosse tratar alguém que fosse portador de esquizofrenia, eu só ia tratar a esquizofrenia, ia esquecer o restante. Sendo que, eu repito, pessoas que têm transtorno mental têm muito mais chance de desenvolver uma doença clínica. Então, o monitoramento tem que ser tanto de psiquiatria, psicologia, terapia ocupacional, assistente social, cuidados multiprofissionais, como a parte clínica. Vamos nos cuidar, nos entendermos como um todo. E não vamos cair no estigma de achar que a doença mental é uma mera tristeza ou que afeta apenas meu cérebro, quando afeta todo um sistema. Por hoje é isso, gente. Compartilhe o vídeo, curte, se inscreve no canal. Eu conto com vocês, tá bom? Até a próxima. Espero que em breve a gente consiga profissionalizar mais ainda esse canal, com edição e etc. Nosso próximo tema vai ser: o trabalho pode adoecer ou não? E o que eu devo fazer para evitar? Afinal, pode causar transtorno mental? De que tipo? Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!